E aí, pessoal, o Grêmio precisa vender jogadores. Quem, de alguma maneira, pode sair? Quem, de alguma maneira, recebeu alguma sondagem e quem ainda está quente no mercado? O Grêmio tem uma estratégia para isso e você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora fique com ele, Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, parceiro deste espaço aqui e, claro, parceiro do Grêmio, produto licenciado do Grêmio. O que isso indica? Que sempre que você encontrar num supermercado, em alguma venda, Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, você precisa saber, aqui ajuda o Grêmio. Você estará ajudando o Grêmio se comprar Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Gente, coloquei ontem aqui no espaço, aqui no canal, uma ideia do tamanho do problema financeiro que o Grêmio se envolveu, né? A dificuldade com relação ao direito de TV, a necessidade de se vender mais, os momentos financeiros do Grêmio. O Grêmio não tem caixa, o Grêmio precisa de alguma maneira vender jogadores, e a pergunta que se pôs é exatamente a ideia de quem vender. Dentro do planejamento do Grêmio existe um conceito, e o conceito dá conta do seguinte: o Grêmio não quer vender jogadores que sejam um resultado esportivo nessa temporada. Vou pegar um exemplo, Bitelo. O Grêmio claramente tira o Bitelo de qualquer possibilidade de negociação na janela de julho. Essa janela, ela vai jogar para tentar fazer um Grêmio mais forte, mas ela vai jogar também para tentar salvar financeiramente o Grêmio. Ela vai jogar. O JB Filho, conversando com as fontes dele, fez um vídeo ontem exatamente dando ênfase à questão do que o Grêmio precisa vender. Do que o Grêmio precisa vender. E conseguiu algumas informações sobre jogadores que estão no mercado, que tem alguma sondagem e que de fato devem ou podem sair. O JB trouxe alguns nomes, o jornalista Jeremias Werneck colocou também na mesma linha uma matéria falando também de alguns nomes, e eu fui buscar algumas informações e até me impressionou. Jogadores que recebem sondagens no Grêmio, que não necessariamente são titulares absolutos, são do grupo principal. É sempre importante grifar isso, porque não dá para vender o Nathan Fernandes para pagar a conta desse time aí. Não dá para vender o Cauã Kelvin para pagar a conta desse time aí. Não dá para vender. Não dá para vender o Lucas Cauã, não dá para vender o Cuiabano. Não dá para vender o Ronald. Tem que ser dentro desse grupo que já foi testado, que não está dando o resultado esportivo que se esperava, e aí tu faz, e este grupo se remunera para acabar o ano de 2022, e aí depois troca a diretoria. Nunca mais ouvimos falar em algumas situações dessa, e vamos para uma nova frente. É isso. A posição é essa, o posicionamento é esse. Então, em cima dessa linha, existem sim jogadores que estão na frente no campo das sondagens. Sondagens. Curiosamente, o jogador que mais recebeu sondagens em janeiro e que de alguma forma ainda tem uma boa memória no sentido de poder reforçar alguma equipe sul-americana é Campas. Jogador jovem, colombiano, que foi muito bem no Tolima, aqui no Grêmio não conseguiu jogar ainda. É um jogador que foi pago muito caro, o Grêmio pagou acima de 3 milhões de dólares por ele, pois neste momento é talvez a ficha 1 de venda do Grêmio para tentar recuperar alguma coisa, para tentar botar dinheiro no caixa para cumprir esse orçamento. O Grêmio está ajustando ainda o orçamento dele, refazendo, lembrando, o Grêmio teria que estar pagando 7 milhões e meio de folha e está pagando 10.800. Ou seja, é 3 milhões e 300 mil reais por mês de diferença do que havia projetado porque está pagando. E o que isso representa? Quase 40 milhões lá no final do ano, o que é uma Babilônia de dinheiro. Então o Grêmio vai ter que vender mais para poder honrar. A matemática ela é fantástica, porque é um quebra-cabeça que tem que se unir. Se não se unir, alguém vai explodir. E neste caso a gente pede ao menos
porque a gente não tem o poder, mas a gente pede que o Grêmio seja preservado. Então, tem que vender. Quem é, então? Campaz é o ficha 1. Outros jogadores têm sondagens e também podem entrar nessa linha. Quem? Fernando Henrique, que é jovem, não está jogando no time principal e de alguma forma também alimenta aí alguma situação no mercado, principalmente o mercado lá do mundo árabe. Já teve proposta, já negou proposta e eu acredito que talvez seja a hora também de esse jogador ser colocado. Fernando Henrique tem mercado, Sarará tem mercado, Sarará tá sendo mais utilizado que o Fernando Henrique, também existe. Mas o ficha 1 é o Campaz. Outro jogador que ninguém está citando, que é titular do Grêmio, mas também movimenta o mercado, é o Vijaçante. Mas o Vijaçante, o Grêmio em princípio também não quer abrir mão, porque é jogador titular absoluto. E isso não combina muito com essa ideia do Grêmio de considerar, tentar controlar os jogadores mais que são titulares aí para preservar a parte técnica do time. Outro jogador, esse também recebe sondagens e esse o Grêmio liberaria, é o Elias. Tanto tem Campaz, Fernando Henrique, Elias. Quem é o quarto? O quarto seria o Ferreira. Ferreira, o Grêmio ainda acredita no resultado técnico dele. Deu esse problema, essa dificuldade, não estaria na linha de jogadores que pudessem ser negociados, mas hoje já existe aí uma ideia de que ele vai receber grandes propostas e também entraria nessa linha. Eu tentaria o Ferreira mais tempo ainda como solução técnica, mas depende do dinheiro. Então são esses quatro. O Vijaçante também, mas o Vijaçante o Grêmio tira desse negócio, porque não quer desfazer, assim como o raciocínio é parecido com o raciocínio do Bitelo. Seriam Campaz, Fernando Henrique, Elias e Ferreira, jogadores do grupo principal que não são titulares e que, se chegar uma proposta relativamente alta por eles, o Grêmio vai acabar se obrigando a vender para tentar compor sem sustos até o final da Série B, que é novembro. O Grêmio não pode dever salário, não deve hoje, está pagando em dia, já não está pagando alguns fornecedores. Inclusive eu tenho recebido mensagens sobre isso, mas isso a gente discute num outro horário. A situação aqui agora é para tentar resolver a folha de pagamento do time principal até dezembro, no caso até novembro, porque esse reforço o Grêmio não pode perder. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.